passada eu falei sobre o dom da justiça, amém? E queria ler hoje para vocês Isaías 64. Livro do profeta Isaías, é um livro do Antigo Testamento. Nós vamos ler agora 3 versículos. E nós vamos entender um pouquinho mais sobre a questão da justiça, do dom da justiça. Amém? Diz assim: tu sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste, porque pecamos. Há muito tempo temos estado em pecados. Acaso seremos salvos? Pois todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. E não há quem invoque o teu nome, que desperte e te detenha, pois escondeste de nós o teu rosto e nos consumiste por causa das nossas iniquidades. Amém? Desses 3 versículos eu queria focalizar no versículo do meio, que diz assim: pois todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebata. Esse texto é um texto do Antigo Testamento. Todo mundo sabe que Isaías é um profeta do Antigo Testamento. A minha finalidade aqui é mostrar para vocês que esse texto, quando ele é usado fora do contexto, ele pode trazer dificuldades no entendimento das pessoas. Eu já ouvi muita gente citando esse texto aqui para dizer que todos nós somos como o imundo e que nós não temos, que as nossas justiças como somos trapos de imundícia, fora do contexto da justificação pela fé em Jesus Cristo. Quando você é justificado pela fé em Jesus Cristo, a sua justiça deixa de ser um trapo de imundícia. Esse é o meu ponto aqui com você nessa noite. Eu quero que você faça uma distinção clara. Porque quando você lê o Antigo Testamento, se você não interpretá-lo à luz do Novo Testamento, você vai achar que você ainda é um trapo de imundícia. Está entendendo? Quando você é justificado por Jesus, as tuas justiças deixam de ser justiças tuas e passam a ser a justiça de Cristo. Estou sendo claro ou não? Se Jesus te dá a justiça dele, como é que a tua justiça pode ser um trapo de imundícia? Se isso fosse verdade, então a justiça de Jesus seria um trapo de imundícia. Amém? Ou não? Então eu quero que você entenda textos do Antigo Testamento que parecem, dão a entender que nós estamos vivendo debaixo da mesma aliança que eles estavam vivendo. Porque quando Isaías trouxe essa palavra para o povo de Israel, Isaías trouxe essa palavra para Israel dentro de um contexto de extrema rebeldia. Israel era um povo rebelde contra Deus. Vocês já leram isso no Antigo Testamento? E ele fala aqui, ele fala aqui direitinho, como era o quadro do povo de Israel. Ele diz assim, nesse versículo 7, ele diz assim: e não há quem invoque o teu nome. Em Israel ninguém invocava mais o nome de Deus. Todo mundo tinha se afastado dos caminhos do Senhor. Eles tinham outros ídolos, né? Eles eram extremamente idólatras, eles eram desobedientes, eles eram teimosos contra Deus. Não há ninguém que desperte, ninguém. Aí o que Deus fazia? Deus escondia deles o gosto, né? E os consumia. O que significa consumir? Mandava castigo em cima de Israel. Exatamente. Eu quero trazer a atenção dos irmãos para o seguinte: se nós estamos vivendo no mesmo tempo de Israel ou se a coisa mudou pela cruz do Calvário. Esse é o meu ponto, ok? E eu quero mostrar para vocês por que mudou e por que por ter mudado a nossa vida tem que mudar. Amém? Nós não somos como Israel no sentido de desobediência, de rebeldia e de idolatria. Porém, se a gente receber a graça de Deus em vão e a nossa vida não é transformada pelo Senhor, a gente pode não receber a ira dele, mas a gente também não recebe benefício nenhum da transformação do Espírito Santo. Esse é o meu ponto do ensino da graça. Quando Deus falou para mim assim: ensina a tua igreja sobre a graça, até eles entenderem
É uma tarefa difícil que eu estou fazendo? Deus falou isso por quê? Porque Ele quer que você tire da sua mente todo tipo de religiosidade que você aprendeu do passado e comece a reinstalar todo um processo de entendimento do Novo Testamento. Amém? Essa noite você vai aprender por que a tua justiça deixa de ser um trapo de imundícia e passa a ser uma justiça divina, por causa de Jesus Cristo. Amém? O profeta não estava mentindo aqui. As justiças do povo de Israel eram como trapos de imundícia mesmo. Sabe o que significa essa expressão trapo de imundícia? Quem sabe? Ó, exatamente. Agora, esse pano velho era usado no tempo quando não existia mortes. Desculpa a expressão. Você vai entender o que o profeta está dizendo aqui. Eu preciso contextualizar a tua mente para você entender. A menstruação, no tempo da lei, ela era tida como um fator que trazia imundícia do ponto de vista cerimonial. Cerimonial significava o seguinte: quando uma mulher estava no período menstrual, ela não podia se comunicar fisicamente com outras pessoas que não estivessem, com outras mulheres que não estivessem no período menstrual, ou com outros homens. Não podia tocar em pessoas. Para entender. Ela tinha que estar separada, porque o sangue que escorria dela a tornava imunda cerimonialmente. Não é que ela era imunda pecaminosa, não é isso. Imundo significa que ela não estava apta para ter contato com outra pessoa naquele período, entendeu? Era isso que significava. E tudo aquilo que o sangue da hemorragia ou da menstruação tocasse, ficava contaminado cerimonialmente. O que o profeta está tentando dizer aqui é o seguinte: que todas as justiças do povo de Israel diante de Deus é como um trapo de menstruação diante dos olhos de Deus. Era imundo. Os caras se gabavam que eles eram o povo de Deus. Ah, nós somos o povo de Deus. E Deus falava: vocês são imundos. Está dando para entender isso? Vocês chegam para mim, Deus, achando que vocês são o Bambambam do Borogodó, e todos vocês são imundos. A justiça de vocês não presta para nada, vocês são um trapo de imundícia. Israel não podia se gabar de nada, porque Deus estava enxergando Israel assim. Agora, pegar esse texto aqui e usá-lo para um cara que já foi lavado e remido pelo poder do sangue de Jesus, é um total desconhecimento da verdade do Evangelho. E eu tenho visto isso ao longo da minha vida. Eu quero desmistificar isso, irmão, na cabeça de vocês. Amém? Olha só essa profecia do livro de Jeremias. Diz assim, ó. Vamos ver. Jeremias 23. Aqui é um outro profeta, hein? Ele estava profetizando da vinda de Jesus. Ele diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e procederá sabiamente, executando o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. E este é o nome de que será chamado. O quê? O Senhor, justiça nossa. Então agora você vai começar a entender como é que Deus transforma gente cujas justiças são trapo de imundícia em gente justa aos olhos dele. No livro do profeta Jeremias, Deus já estava apontando a chegada do Messias, que é Jesus, e que ele seria tido diante de Deus como aquele que transformaria as nossas impurezas, as nossas injustiças, as nossas maldades em justiça absoluta pela graça de Deus. Amém. Amém? Tanto, esse Davi já era o rei Davi? Era o rei Davi. Então Jeremias e Davi eram na mesma época? Mesma época. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: que da descendência de Davi haveria um renovo. Renovo significa descendência. Ok? Que viria da descendência de Davi. E esse descendente é Jesus. Todo mundo sabe disso. Que Jesus veio da tribo de Davi, por meio de Maria, não por meio de José. Isso é um outro assunto.
Né? E o que Deus está profetizando aqui é o seguinte: esse Jesus que virá, ele será chamado, o Senhor, justiça. Aleluia. Quando ele chegar, ele vai ser a nossa justiça. Porque a nossa justiça pessoal é trapo de imundícia mesmo. Não sei se você pegaram o que eu estou dizendo. Se você sair fora da sua confiança em Jesus, a tua justiça ainda continua um trapo de imundícia. Então não chegue nunca na presença do Senhor apresentando tua própria justiça pessoal, porque ela ainda é um trapo de imundícia. Chegue diante dele com a consciência de que Jesus é a tua justiça, porque essa é a profecia a teu respeito. O Senhor, justiça nossa, já veio. E é Ele que te faz justo e justa. É Ele que te deu o dom da justiça. Você não é justo diante do Senhor pelas suas próprias justiças. Então, quando você ouve alguém falando isso, você já sabe contra-atacar isso. Fala, peraí, na minha própria justiça eu não sou nada. Mas se eu tenho a justiça de Cristo em mim, então eu me firmo nessa justiça e eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Não por mim, mas por causa dele, que é a nossa justiça. Foi claro ou não? No livro de 1 Coríntios, capítulo 1, o apóstolo Paulo disse assim: mas vós sois dele, de Deus, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus, o quê? Sabedoria, justiça e santificação e redenção. Para quê? Como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se em quem? No Senhor. No Senhor. Como é que você pode se gloriar de ter alguma justiça diante de Deus? No Senhor. Esse é o único jeito de você se gloriar. Porque se você chegar para Ele e você falar, Senhor, eu tenho jejuado bastante, eu tenho dado dízimo na igreja, eu tenho sido legalzinho, tudo isso continua sendo trapo de imundícia. Ninguém pode se gloriar em nada, amados irmãos. Nenhum de nós nessa sala podemos nos gloriar de nada diante de Deus, a não ser em Jesus Cristo. Amém. Foi claro? Precisa ser mais claro que isso? Não. Ninguém nessa sala, nem eu, temos direito de nos gloriarmos de alguma coisa nossa, como se partisse de nós mesmos. Porque somente Jesus é autorizado pelo Pai para que seja a nossa justiça. Ponto e basta. Agora, isso é fundamental que eu ensine para você. Porque a partir do momento que você começa a se separar novamente da sua justiça de Jesus e começa a confiar nos seus feitos, você está trazendo sua mente de volta para os seus trapos de imundícia. E aí você não vai ter nada com Deus. Mas se você volta para a justiça de Cristo, você também se separa do quê? Das obras imundas, que é aquilo que a gente estava falando agora há pouco. A santidade é derivada da justiça. Vocês precisam entender isso sempre. Santidade significa comportamento. Justiça é um estado de decreto. Se eu sou justo por decreto divino, por causa de Jesus, eu tenho que ser santo nas minhas ações e comportamento, porque eu não posso ter conflito entre a minha santidade e a minha justiça que foi implantada em mim. Amém. Difícil falar mesmo? E aí é que entra toda a questão da graça e do equilíbrio da balança. Porque o que eu estou pregando para você dá a impressão que eu estou pregando um evangelho fácil, mas não é. É engano. Eu estou pregando um evangelho que exige que você saia da vida rasa que você vive e viva de acordo com a justiça que você já tem em Cristo Jesus. Isso tem que ficar cada vez mais claro na mentalidade de você. Nenhum de nós é justificado por Cristo para continuar vivendo sem a santidade que isso exige. Justiça exige o quê? Santidade. Muito bem. Vocês estão entendendo o evangelho agora. Uma coisa puxa a outra. Uma coisa tem que puxar. Porque se eu digo, sou justo pela justiça de Cristo, mas o meu coração continua mal,
praticando as coisas que não têm a ver com o Espírito de Cristo, eu estou me enganando espiritualmente. Até as atitudes, né, pastor? Como? Até as atitudes mesmo. A Todo. maneira de agir. Pelo amor de Deus, as atitudes é tudo. Jesus falou isso. Jesus falou assim: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de maneira nenhuma entrarei nos reinos dos céus. Agora, o que ele está querendo dizer? Que a gente tem que ser mais santinho que os fariseus e os escribas? Não, ele disse assim: a gente só vai entender essa frase de Jesus através de Paulo. Está dizendo o seguinte: Paulo diz assim: justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus. Como é que a gente é mais justo do que os escribas e os fariseus do tempo de Jesus? Quando a gente crê em Jesus de verdade e recebe Jesus a nossa justiça. Olha o que esse versículo está dizendo. Deus fez com que Jesus fosse feito para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Jesus é tudo. Nós não somos nada. Ele é tudo. Eu não tenho sabedoria para entender as coisas de Deus. Aí Ele me dá. Tudo vem dele. Você pensa que eu tenho sabedoria para ensinar essas coisas para você porque eu sou um bambambam aqui? Que eu entendo isso por mim mesmo? Rapaz, se Deus não iluminasse meu entendimento, eu não ia entender nada disso que eu estou ensinando para você. Mas Ele é sabedoria, Ele dá entendimento. O que mais? Ele é justiça, Ele me faz ser justo com Deus. Eu não tenho mérito nenhum nisso. Ele me dá santificação, que agora é a decorrência da justiça. Vocês estão entendendo? Santificação é o processo de melhora da vida. Olha lá, Jesus é justiça, mas Ele também é santificação. Ele não para só na justiça. Você precisa entender que você precisa de Jesus não apenas para ser salvo, para ir para o céu. Não, você precisa de Jesus para manter a sua vida diária em santidade e em amor. Ninguém consegue viver em amor sem Jesus. Você consegue? Jesus é amor. Vocês sabem disso. Se a gente não tiver a graça de Deus e o amor de Deus, a gente não perdoa ninguém. A gente não vive o Evangelho. A gente quer mais é que o outro se frite. Mas Jesus é justiça e é santificação ao mesmo tempo. Entenderam isso? É isso que Jesus é para a nossa vida. Então agora você está fazendo um quadro perfeito na mente. Primeiro, sem Jesus, a nossa justiça é trapo de imundícia. Aí ele vai e profetiza que um dia viria alguém que seria justiça nossa. Foi claro ou não? Aí ele veio. Aí Deus fez esse Jesus ser para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para aquele que se gloriar, se glorie só nele. Você não se glorie mais em você mesmo, é só nele, nele. Aleluia. Quando alguém pergunta assim: você é santo? Sou nele. Você é justo? Sou nele. A glória é tudo para ele. Aponta o dedo para ele e fala: é nele. A glória é dele. Amém. Aleluia. Nós não temos glória nenhuma. Amém? Você pode falar um pouquinho de redenção? Redenção significa o fechamento final de tudo isso. Chama-se redenção. Ela me fez uma pergunta interessante, porque no Evangelho, a palavra salvação, ela é em 3 tempos diferentes. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Isso não é errado falar isso. Quando você fala, eu fui salvo, você não está errado. Quando você fala, eu estou sendo salvo, você também não está errado. É dia a dia, diariamente. Quando você fala, eu serei salvo, você também está certo. Porque está falando de esferas diferentes da vida. Quando fala, nós fomos salvos, significa espírito. Quando fala, estamos sendo salvos, alma. A nossa alma está em processo de crescimento, transformação. Quando diz seremos salvos, corpo. Vai chegar um tempo que Deus vai transformar o nosso corpo mortal num corpo espiritual. Isso é redenção. É o fechamento total da redenção. Quando o corpo for glorificado, aí a nossa redenção está assinada total. Entendeu, Zé? Mas um exemplo, o crente que já foi salvo no espírito, mas está sendo salvo na carne. Na alma, não na carne. Na a carne não vai ser salva nunca. Na alma. Mas esse crente na alma, como posso dizer, é um crente que sabe que não tem que fazer as coisas, mas faz. São coisas que não é da graça de Deus, mas faz.
ele nunca vai passar então para redenção? Olha, esse assunto é um assunto que eu já falei aqui várias vezes. Eu não sei se está ficando claro para os irmãos. A salvação, ela depende da graça de Deus e do sangue de Cristo. Salvação legítima tem que ter transformação de alma. Então é isso que eu estou perguntando. Legítima, né? Tem que ter, é lógico. Porque Legítima. é o seguinte, se você é salvo por Jesus Cristo e nunca manifesta frutos de transformação, Isso que eu estou querendo dizer. o que acontece com você? Você vai ter dificuldade para quem na tua própria salvação. Tem gente que é cínico, É isso que eu quero né? dizer. Tem gente que é Esse o cínico ponto, dizendo né? assim, eu sou salvo, e vive fazendo na folia, fusaca, e vive aprontando. É cínico. Porque o Evangelho exige mudança. Foi claro? O Evangelho exige mudança. Eu tenho que ser claro, para nunca ser acusado assim, o pastor está ensinando só o lado gostoso da cereja. Não. Se a gente não se transformar, a gente se engana. Agora, eu preciso ensinar pelo jeito certo da transformação. Você nunca é transformado se você não entender esse processo. Quando você entende isso, você fala, aleluia, Deus, agora eu entendi isso, eu quero ser transformado por Jesus Cristo. Amém. Você quer ver como que a gente não é transformado? É quando a gente está debaixo de uma igreja e o cara só condena você. Você erra, tá? No pecado, Deus vai mandar ira na tua cabeça. Fala, pelo amor de Deus, eu não aguento mais isso aqui. Porque ninguém consegue ser transformado com fogo e ira. Consegue? Eu faço um desafio para vocês hoje. Vocês que já vieram de igrejas que ensinam a ira, a indignação divina, você não é transformado, porque só a graça de Deus transforma. Ok? Amém. Só a graça de Deus transforma. E se você não é transformado pela graça de Deus, você não vai ser transformado por fogo nenhum. Você quer ver como que isso é uma verdade na vida prática? O sujeito fala assim, não consigo parar de fumar. Você fala assim, pega um revólver 38 e fala, não consegue? Se você pôr um cigarro na boca, eu te dou um tiro na cabeça. Agora, eu duvido se você acende um cigarrinho, não. Então o problema não é que você não é transformado, é que falta motivação. Mas eu vou dizer uma coisa, você não foi transformado, você só está fazendo aquilo por causa do medo de levar um tiro na cabeça. Só isso. Tira aquele revólver ali. Você procura um lugar imediatamente para acender o cigarro. Jesus não trabalha desse jeito, irmão. Jesus só trabalha com a autenticidade da transformação. E é algo que eu estou tentando trazer para vocês há muito tempo. Eu posso trazer toda a ira de Deus aqui, o fogo virar na cabeça de todo mundo, se vocês não se transformarem. Pelo amor de Deus, eu quero dar o dízimo, senão você é amaldiçoado. E todo mundo tem igreja que vive assim. Tem igreja que, se você não der o dízimo, o pastor fala que a maldição vai vir, o devorador vai te pegar na esquina. Se você não der o dízimo aqui, você vai para o hospital e a conta vai ser paga lá. Eu conheço pastor que prega isso. Sabia? Uhum. E as campanhas? Aí eu pergunto para você o seguinte. Este cara que está dando lá os $500 dele por mês, $1.000 por mês. Legal, muito legal, né? Ele está dando essa grana toda lá. Esse cara foi transformado de verdade? Não. Ou ele está com medo Com medo. da maldição, bruxaria que está sendo feita na cabeça dele? Eu estou querendo formar discípulos maduros no entendimento da graça de Deus. Qual que vocês preferem? Conheci umas meninas quando era criança e elas eram da Adventista. E elas eram pequenas. Se uma fazia a coisa errada, a outra falava assim: eu já tô vendo o fogo do Armagedon caindo sobre você. Era coisa assim, dava até medo delas falassem. Irmãos, preste atenção uma coisa. Criancinha. Vocês um dia, vocês vão falar assim, pastor, agora a gente entendeu esse negócio. Vocês vão chegar para mim e vão falar, eu vou dar glória a Deus. Amém. Pode ser que agora você fale, esse cara está viajando na maionese. Mas vai chegar um dia que vocês vão falar, pô, esse cara está ensinando na verdade há 20 anos. E agora que a gente está entendendo esse negócio. Olha, vou falar mais para você. Essa verdade que eu estou ensinando para você, ela é odiada por muito crente por aí. Uhum. Muito crente tem raiva do que eu ensino.
Porque é mais fácil manipular crente do que transformar crente. Então, por exemplo, tem pastor que não gosta dessa mensagem da graça. Porque eles dizem assim, se você prega a graça para o povo, eles vão deixar de dizimar. Ensina para o povo que eles são livres. Tem pastor que morre de medo de pregar a graça. Aqui não, aqui vocês não são manipulados. A Zela chegou aqui, ó, botou um envelope aqui, eu acho que é alguma oferta dela. Eu falei para você botar aqui. O interessante dessas igrejas que manipulam as pessoas é as que são mais cheias, né? São mais cheios por causa do terror. Exatamente, ele falou. Nossa, Eu é mesmo, ele horrível falou. isso. Né? Irmãos, tem gente que é viciado no terror. Tem essa tara pelo terror. Vocês estão entendendo? Pastor, igual uma coisa que eu já me dei conta. Por exemplo, eu tô aqui com o Zeila. Aí é mais fácil, para muitas pessoas já percebi, se eu disser pra Zeila assim, uma coisa boa pra ela. É mais difícil ela acreditar nisso do que se eu falar pra ela, amanhã vai acontecer, sabe, igual você tá falando, uma coisa negativa. Ela já vai, todo dia ela já vai levantar achando que aquela coisa negativa vai acontecer. Então a pessoa já tem a mente mais pro negativo, não é? Porque se a pessoa tivesse a fé mínima que tem das coisas negativas, as coisas aconteceriam melhor. Não é verdade? Fala, Giovanni. O que acontece em muitas religiões, que o cabeça de muitas igrejas ensinam os pastores a agir daquela maneira, enganar as pessoas. E o meu tio largou religião, não quis ser pastor, ele estava estudando, ele parou de estudar para não ser pastor, para não seguir o que o cabeça das igrejas, o ser humano, passa para ele. Então, acontece muito isso, a gente tem que tomar cuidado. E o que o senhor está falando, parabéns. Que Deus continue abençoando. Eu tenho um depoimento também. Eu tenho um tio que ele estava estudando para freio. Isso já tem, eu era menina, deve ter uns 40 anos já. E ele saiu porque ele disse que ele não concordava com o evangelho que era pregado. Tem muitos que falam. Então, assim, isso aí é muito forte. E não há muito tempo atrás apareceu um vídeo, não me lembro se foi no Facebook, no Orkut ainda, eu vi aquilo lá. que como que o pastor da Igreja Universal, o bispo, santidade, sei lá que era aquilo, estava ensinando os pastores a agir dentro da igreja. Foi feito um vídeo escondido. Como que tinha que fazer para pedir dinheiro, como que tinha que agir, como que tinha que manipular as pessoas, como que tinha que falar para elas. Levantava a mão, que jeito que fazia o jeito. Tudo. Como fazer que as pessoas tivessem o terror para dar o dinheiro na igreja, como o pastor está falando. Então aí é que estava essa questão toda. Eu comecei a fazer teologia no Brasil, uma vez. Eu comecei a fazer contabilidade, ciências contábeis e fazer teologia pela igreja que eu estava. E eu fui umas 5 vezes, eu parei, porque minha fé foi lá embaixo. Na mesa, eles mostram tudinho como você tem que fazer. Você não pode ficar fazendo assim com a mão. Você tem então uma maneira de ficar com a mão. Você pode levantar até certo ponto. Esses ensinam. Umas classes que eu peguei tinha. Eu até esqueci o nome da matéria. É sobre você aprender a falar, como falar, como chamar atenção, o que você não pode fazer de gesto para o povo não ficar disperso. Eu tive Agora, irmãos, o que isso tem a ver com evangelho? Exatamente, pastor. O que tem a ver isso? Jesus ensinava que você tinha que levantar a mão até certo ponto. Tudo isso, irmãozinhos, é invencionice de homem que não tem o compromisso com a verdade do evangelho de Jesus. É onde que está escrito que mulher tem que sentar do lado e o homem sentar do outro lado. Isso não tem escrito na Bíblia. A igreja que eu ia Agora, quando eu trago essas verdades para vocês, são verdades libertadoras. O que eu estou pregando para vocês aqui são verdades libertadoras. E eu falei domingo, e eu repito aqui para quem não estava lá. Um dia, se vocês tiverem que mudar de estado, mudar de cidade, mudar de país, mudar de comunidade, vocês vão levar um choque. É verdade. Porque vocês vão ver um evangelho tão diferente do que vocês estão entendendo. Pastor, então assim, eu quero um dia
O senhor me dá umas aulas nesse sentido. Porque eu fui criada na igreja evangélica. Nasci e fui criada na igreja Assembleia de Deus. Tem muitas coisas que eu faço hoje em dia, eu dessa idade, eu faço, mas eu tô com medo de estar pecando, entendeu? Sabe aquele medo, É uma neurose religiosa. Cortar o cabelo é uma delas. Eu até com meus 12 anos, meu cabelo era aqui, ó. Eu tinha o cabelo lá na bunda. Não corta não, deixa até o pé. Não, mas até hoje eu tenho, quando eu corto meu cabelo, eu tenho aquela... Deixa eu dar só uma adiantadinha aqui e a gente comenta no final e fecha, ok? Então veja assim, veja esse outro texto de 2 Coríntios 5. Diz assim, aquele que não conheceu o pecado, que é Jesus, atenção, aquele que não conheceu o pecado, que é Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos Justiça de Deus. Tem coisa mais clara que um versículo desse? Primeiro, Jesus, que não tinha pecado nenhum, tomou a posição de pecador na cruz. Para que eu, que sou um pecador de nascença, recebesse de graça a justiça que era dele, pelo amor de Deus. É uma troca que Jesus fez conosco, uma troca tão graciosa que fica difícil do povo entender. Ah, não, pelo amor de Deus, isso não é possível. A gente tem que... Entendeu? O evangelho verdadeiro não é fácil de ser aceito. Porque a mentalidade do homem é constantemente de ação e reação. Eu não fiz nada para merecer esse negócio. Deus me deu a você. Não tem jeito da gente merecer isso. E de graça, sem cobrar. Sem cobrar. Entendeu, irmãos? O outro texto diz assim, justificados então pela fé, nós teremos paz com Deus no futuro, é isso? Não, temos. Mas nós temos significa presente. E paz significa, não existe mais conflito entre um Deus justo e um homem como eu. Mas por causa de mim, não por causa de Jesus. É por isso que Deus não manda ira em cima de mim. Por isso que quando você peca, você, no modo de entender, todos nós pecamos, a ira de Deus não vem na nossa cabeça ainda. Por quê? Porque Jesus foi o para-raio divino. Ele levou sobre ele a ira que era devida a nós. Se Deus ficar mandando ira de novo em nós, para que ele mandou então sobre Jesus? Se ele mandou sobre Jesus, é porque ele não queria mandar sobre nós. Justificados pela fé, nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí entra toda essa questão da lei lá. Sabe por que na mentalidade dela cortar a ponta do cabelo é um fator de fogo do inferno? Porque ela foi ensinada assim desde criança. Da onde tiraram isso? Amém? É isso que eu falo, pastor. Da onde tiraram isso? Porque não está na Bíblia, o povo Porque crê. na Bíblia tem Não, uma tiraram passagem em 2 Timóteo capítulo 2. A questão é que isso era escrito para a época, para a igreja de Deus. Mas Porque a era Bíblia... no Antigo Testamento. Novo Testamento. Quando você não lê é Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento. muitas vezes que você vai ler a Bíblia, você tem que ver o contexto para quem foi, quando foi, que época foi. Se não era uma carta de Paulo aos Coríntios, por causa de uma situação que a igreja de Corinto passava. Então, você não pode pegar a Bíblia e traduzir exatamente ao pé da letra, porque você não vai entender nada. Porque é o seguinte, o que Paulo estava falando para as mulheres de Corinto, se elas cortassem o cabelo, era melhor tosquiar de uma vez. Por quê? Porque as prostitutas de Corinto, eram as mulheres que cortavam o cabelo. Então, havia um conflito enorme, cultural. A mulher, se ela cortasse o cabelo, ela era tida como uma rampeira. Paulo falou assim, as cristãs têm que ter cuidado com essa má aparência Que era algo que havia ali em Corinto. que havia em Corinto. Então Paulo falou assim, mulheres de Corinto, quando vocês orarem, coloquem o véu na cabeça, porque é sinal de respeito. Uma questão cultural. Agora não vamos pegar uma coisa dessa e engessar por todas as gerações? Pois é, mas aí entra na igreja do véu, é a congregação cristã. Mas eu tô falando próprio cabelo, mas que ele fala fala... mulheres não se vistam como homens não se vistam como mulheres, Não. não é não? Não tem uma passagem? Não é isso não. Ele fala assim, se você não quiser o véu, se você não quiser usar o véu, deixa o cabelo comprido, se você não quer usar o véu.
Entendeu? Porque no Oriente Médio era um costume do Oriente Médio, daquele momento específico de Corinto. Que a pessoa, se a mulher tosqueasse o cabelo, cortasse o cabelo, ela era considerada prostituta. Das duas, uma, ou ela deixava o cabelo crescer, ou ela usava um véu para orar. Porque isso era respeitoso na mentalidade local. Mas Paulo não estava falando que isso deveria ser por todos os séculos, amém, aleluia. As mulheres daqui de Las Vegas não tem nada a ver com as mulheres Era outra de Corinto. cultura, era outro... É uma cultura, é a mesma coisa que você no Oriente Médio hoje, ainda tem a cultura do véu lá. Ainda tem. Então você tem que fazer uma diferenciação entre o que é doutrina do Evangelho e o que é cultural. São duas coisas separadas. Paulo também falou para a mulher lá, mulher fique calada na igreja, não fale. Porque era uma questão muito forte na cultura. A mulher que falasse era um problema enorme de respeito. A mulher não podia abrir a boca, ela usava a igreja para manifestar tudo o que ela pensava. Entendeu como é que é? Agora você acha que aquela cultura pode ser aplicada hoje aqui? Não. De jeito nenhum. Porque são coisas diferentes. Culturas totalmente diferentes. Por exemplo, Paulo não falou a mesma coisa para as outras igrejas de Éfeso, Colossos e tal. E é por causa dessas coisas que está acontecendo tantas coisas horríveis. Porque as pessoas estão utilizando a religião para matar outras pessoas. Você viu aí na televisão. Paulo nunca falou, quando Paulo escreveu a Éfeso, aos Efésios, aos Tessalonicenses, Paulo nunca tratou dessa questão cultural. Nunca. Só falou isso em Corinto. E sobre as vestes? Fala sobre as vestes? Só no Antigo Testamento que os homens tinham que ter diferenciação de vestes por uma questão cerimonial do povo de Israel. Só. Mas nunca, Deus nunca, o objetivo de Deus não foi montar uma grife espiritual. Em 2 Timóteo, Paulo fala que a mulher não deve usar traje de homem. E aí hoje a igreja fala que o traje de homem é calça comprida. Só que na época, quem fala isso são pastores leigos, porque na época você usava túnica. E a diferença da túnica do masculino para a feminina estava numa gola, num detalhe. Então, na época, a mulher era tão reprimido que a mulher queria colocar roupa, vamos dizer, de homem, para que ela se sentisse com mais autoridade. Então, não. Então, ele falava que a mulher use roupa de mulher, que é a mesma túnica, porém com detalhezinhos diferentes. Por exemplo, se você for levar... Eu fui usar minha calça jeans, eu tinha 12 anos. Se a pessoa for levar fogo e ferro... O problema é o seguinte, a Igreja Assembleia de Deus, a gente poderia falar isso numa outra aula, porque a Assembleia de Deus é um caso à parte. Ela criou toda uma cultura religiosa que é específica da Assembleia de Deus. É verdade. Você conhece o cara da Assembleia pelo visual. Não é mais não. Hã? Até lá na Milhares, onde eu moro, que é desse tamanho. Mas era. Era assim. Manga que usava calça comprida, a manga mais comprida era como essa aqui. Eu só fui convidada a ser retirada da igreja. Isso vai de religião. O meu avô, presidente da Assembleia de Deus, que agora é meu tio, Ministério de Santos, que tem todo o estado de São Paulo, Minas, etc. Na sede, em Santos, todo mundo anda como quiser. Em Bauru, mas em Bauru, onde eu dirigia, se eu usasse calça jeans, eu era pastor caído. Tico não tem, não. Você congregava lá? Não, eu era pastor da igreja. E você achava que era certo? Não. E Deus te condena pra roupa que veste? Porque aí é que tá, se você tá numa igreja que tem lá 600 pessoas, você vai subir no púlpito e vai falar, tá todo mundo errado e tal. E senhores que nasceram no evangelho há 40, 50 anos, aprendendo que é errado, vai dizer que você que é errado. Então você tem que ter prudência. Eu não falava sobre isso. Entendeu? Eu não falava que estava certo, não falava que estava errado. A Cris usava só vestido. Eu fui usar... A Cris andava de vestido. Eu fui usar a minha primeira calça jeans, eu tinha 12 anos. Viu? Mas deixa eu terminar aqui. Só sai vestido. Leila, preste atenção. À luz de tudo que você está aprendendo aqui do Evangelho, você é livre para você cortar o seu cabelo. Isso daí não tem nada a ver. O problema não é a exterioridade disso. O problema é, número um, a indecência com que se vê. Isso é. Com certeza, né? A pessoa sabe. Eu sou livre e vou andar com a minha bunda de fora. Microsaia, aí não dá, né, gente? Não, aí a Bíblia entra e chama quem se veste sensual de prostituta.
É só ler lá. Você tem que ter cuidado, o seguinte, para não provocar o seu irmão. Aí já saiu de um contexto, já entrou em outro completamente Mas aí a diferente. pessoa que vai se vestir, se realmente tem Deus e sabe do que, da sua justiça, não vai botar uma roupa desse jeito. Claro que não. Não vai Amém. colocar. Amém com o seu ter falado. Não Exatamente. vai colocar. Né? É isso que a gente está procurando O ensinar. short da entendeu? Carla Pérez Se não vai você vai colocar. entendendo, vai criando É não? consciência com Deus, você fala, ô Senhor, eu quero ter um coração legal com o Senhor. Eu não vou provocar ninguém. Eu vou andar na manha porque eu respeito o Senhor. Eu vou andar com cuidado, entendeu? Aí é questão do amor. O apóstolo Paulo diz assim, não faça nada que fira a consciência de ninguém por falta de amor, porque isso não é bom. Se você tem liberdade para tomar uma taça de vinho, Exatamente aí. mas o teu irmão fica todo escandalizado, não beba, não é por causa de você, é por causa dele. Está entendendo como que é o negócio? Isso é evangelho. É isso aí. Aí a gente continua aqui o seguinte. Porque se pela ofensa de um só, que era Adão, a morte veio a reinar por este, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Você recebeu de Deus esse dom da justiça, que é só Jesus que dá. E porque você tem esse dom da justiça, não é o teu cabelo que te faz justo. Não é a tua maquiagem ou não que te faz justo. O que é que te faz justo diante de Deus? Jesus. Mas se você for na Assembleia de Deus, ele fala, não é o sangue de Jesus só. Se você pintar sua boca, você perdeu sua justiça. Porque não entendem o Evangelho, entendeu? É muito sério essas igrejas por aí. Elas não acreditam puramente no Evangelho. Elas acreditam que essas doutrinas são coigual com o sangue de Jesus. Meu pai até Eu preciso hoje. do sangue de Jesus, mas também preciso isso. A forma de crescimento da igreja, né, pastor? Porque você chegava numa cidade, não tinha ali a igreja que você está trabalhando para ela. Aí você pregava numa praça, fazia alguma coisa assim, visitava algumas casas, começava-se o culto, pegava 2, 3 pessoas, e aí o mais esclarecidinho, você ia lá e colocava na frente do grupo. E depois começava-se uma igreja, e depois ele era consagrado pastor. Então a base dele, pegar pessoas leigas, Era muito fraco. você entendeu? Sim, aí a pessoa vinha repetindo o que esse também que era leigo falava, e aí se tornou o que se tornou. E essas religiões, eles acham que sempre está em pecado. Tem uma amiga minha que Não, até digo- ontem ela me mandou uma mensagem, me etiquetou, mas eu nem falei nada. Depois em privado eu falei pra ela. Ela falou assim, ontem, né? Eu tô fazendo, como é aquele negócio? Comunhão? Catequese? Não, catecismo, né? Primeira comunhão. É, pra renovar meu... Até crisma. É, pra renovação do... Eu nem... O batismo é crisma. do Espírito Santo, aí botou lá 7 dizeres em inglês que o Espírito Santo dá a ela. Aí eu depois fui lá conversar com ela, né, a Stephanie. Aí eu falei assim, ela falou assim, ai amiga, não, porque eu estou em pecado diariamente. Eu falei, Stephanie, eu quero fazer só uma pergunta pra você. Por que Jesus veio e morreu na cruz então por nós? Só me responde essa pergunta. Se você está em pecado todo dia, você é pecadora? Ela, claro que eu sou pecadora, eu peco todo dia, sou pecadora. Eu falei, então, só vou te fazer uma pergunta. Por que você acha, por que veio Jesus e Jesus morreu na cruz do Calvário? Ela falou assim pra mim, não sei. Eu falei, então você vai estudar a Bíblia, minha filha, porque... se você não, Realmente o católico, ele é ensinado a não saber disso. Porque... Ele é ensinado a depender de todos os processos burocráticos do catolicismo para ele se manter dentro da salvação que a igreja diz que tem. O catolicismo é muito difícil, muito complicado. Né? Terminando. Romanos 8. Esse versículo deveria estar dentro da nossa... Eu sempre lembro dele. da cachola cristã 24 horas por dia. Portanto, agora, nenhuma condenação há. Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Aqui não está falando de nada de religião. Está falando somente de Jesus. Por quê? Porque salvação significa justiça. E justiça só podemos ter através E de justiça Cristo. só pode vir através de Jesus. Quem não é justo diante de Deus não é salvo. Só é salvo quem é justo. E só é justo quem tem Jesus como justiça. Portanto, para finalizar, você tem que ter o seguinte quadro. A tua justiça só será trapo de imundícia quando você deixar de olhar para a justiça perfeita de Jesus e começar de novo a colocar os teus olhos na tua performance, no teu cabelo, na tua santidade pessoal,
e achar que isso é fator de justiça diante de Deus. Vocês estão entendendo aí? Ah, é a minha comida, é o meu cigarro. Nada disso. Justiça é sangue de Jesus. É o sangue que selou a justiça. Ponto e basta. Isso é evangelho. Amém? Agora, isso aqui tem que fazer uma diferença enorme na vida da gente diária, sim ou não? Amém. Sabe por quê? Tem que fazer uma diferença enorme. Porque se eu sei disso, eu tenho que ter cuidado como é que eu vivo. Eu tenho que ter cuidado com como que eu falo. Eu tenho que ter cuidado para que as outras pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus como justiça, vejam em mim a justiça que eles precisam ver. Por quê? Porque eles não vão ver Jesus, eles vão ver você. É verdade isso. E um dia Jesus vai chamar você na frente dele e falar, mas que imagem é essa que você passou de mim? Porque eu conheço muita gente que diz assim, fulano é cristão, mas eu não deu cristão daquele jeito. A pessoa diz assim, sabe? Né? Aí você acaba afastando pelo seu comportamento outras pessoas que Vocês nem não estão conhecem. vendo que coisa mais linda? Estamos vendo. Eu vontade de parar de falar e só escutar. Isso é evangelho. Amém? Amém. Terminando, irmãos. Romanos 8,33 diz, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem o justifica? Essa pergunta de Paulo é massacrante. Quem tentará acusação contra você se Deus faz você ser justo? Quem? Ninguém. Me responde essa pergunta de Paulo. Quem? É igual aquela. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas aqui é mais forte ainda. Aqui é muito mais forte ainda. Por quê? Porque está dizendo de justiça. Deus afirmou. Se Deus te fez justo, Ele te fez justo, não foi baseado no seu comportamento a princípio, não. Foi baseado no sangue de Jesus. Aí vem uma pessoa e te acusa. Esse cara não é salvo. Ah, ele não sei o quê. Ela não sei o que tem. Quem é você para acusar a mim quando eu recebo a justiça de Jesus Cristo? Ou quem sou eu para acusar você de alguma coisa quando você tem a justiça perfeita de Jesus que Ele está dando? Quem sou eu? Quem é? Jesus é o maioral, cara. Quando Ele dá a justiça dele, acabou a questão. E aí fica essa briga teológica maluca de crente comendo crente, brigando. Entendeu? Irmãos, uma coisa só eu quero saber dos irmãos. Se nós somos de Jesus e temos a justiça dele ou não. Esse é o ponto. Se a gente tem, a gente deve amar uns aos outros, sim ou não? Se eu tenho a justiça de Jesus e vocês têm, a gente pode ter diferenças no entendimento, mas por causa de Jesus que habita dentro de você, eu amo você de paixão. Eu amo você de paixão mesmo, de beijar o pé. Falar, você é meu irmãozinho amado. Você pode ser um zero à esquerda no entendimento, mas Jesus está dentro de você. Quem sou eu para dizer o contrário? Vocês estão entendendo isso? Então, amados, é por isso que eu chamo vocês de amados. Não é porque vocês são o petit bom da sociedade. Eu chamo vocês de amados porque vocês têm isso. Sabe por que eu chamo vocês de filhos? Às vezes você fala assim, o pastor está velho. Às vezes você fala assim, ô minha filha, eu não chamo você de filho. Sabe por que eu chamo vocês de filho? Porque eu reflito a voz do Pai para vocês. A voz do Pai. Não é porque eu sou velho. Às vezes eu chamo uma pessoa da minha idade de filho. Porque eu estou trazendo a voz do Pai para você. Está entendendo? Eu te vejo como um filhinho amado de Deus. Agora você está entendendo um pouquinho mais do pastor, né? Pastor, por isso que diz que você só dá aquilo que recebe. Você Exatamente. recebe amor, você vai ser amor com outras pessoas. Amém. Amém. Amém, queridos? Então toda vez que você vê esse versículo, agora você está a interpretar ele, sim ou não?